Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos a esta tarde maravilhosa. Vamos dar início às nossas atividades da Associação Espírita Paz e Luz com uma prece. Vamos todos orar, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, provedor maior de todas as nossas necessidades. Vamos pensar também em Jesus e nos nossos anjos da guarda. Vamos pedir a Deus que nos proteja de todos os perigos, de todos os males, proteja os nossos familiares, os nossos pais, os nossos filhos, aqueles que vivem conosco. Protege a todos nós, Senhor, aqui deste planeta Terra. Nós te pedimos, Senhor, que tenhamos sempre as oportunidades de nos melhorarmos a cada dia que passa. Te pedimos saúde para continuarmos trabalhando. E se estivermos desempregados, te pedimos que tu nos ajude a encontrar um bom emprego. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus e dos bons espíritos, nós iniciamos as atividades desta tarde, que assim seja. Muito bem. Escolhemos o tema Motivos de Resignação. Esse tema encontra-se no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina espírita. Esse capítulo 5, o título dele é Bem-aventurados os aflitos. Então, nós vamos falar, dentro deste capítulo, nós vamos falar sobre este item chamado Motivos de Resignação. Mas antes de adentrarmos no tema propriamente dito, nós temos que fazer uma breve introdução. No capítulo 1 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 de A Gênese, são capítulos dedicados ao estudo de Deus, o conceito de Deus, as provas da existência de Deus, atributos de Deus, a visão de Deus, a providência divina, como funciona a providência divina. E um dos atributos de Deus que consta ali no Livro dos Espíritos e na Gênese é que Deus é soberanamente justo e infinitamente bom. Deus soberanamente justo significa que Deus jamais permitiria que nenhuma injustiça acontecesse conosco. Então, toda e qualquer injustiça, ela é aparente, e nós vamos explicar esse significado. Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho ou com parcialidade. Então, Deus tem essa característica. Deus não age por capricho e ele é totalmente imparcial. Significa que Deus jamais agiria com parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa. Então, toda contrariedade pela qual nós estamos passando tem uma causa. E se Deus é justo, essa causa há de ser justa. Ou seja, se nós sofremos, o sofrimento é consequência, né? É consequência dos nossos atos. Então, se nós sofremos e se Deus é justo, essa causa há de ser justa. E diz mais ali, que as contrariedades da vida têm duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente. As outras têm a sua causa em vidas passadas. Então,
esse é uma explicação dos espíritos superiores que a gente tem que ter bem presente. Tá? Então, se nós sofremos, é porque nós fizemos por merecer. Nós cometemos erros. E essas causas do nosso sofrimento ou têm origem na presente encarnação, ou têm origem em outras vidas. Tá? Ou ainda, né, são provas que nós solicitamos antes de reencarnarmos, pelas quais temos que passar. Por que nós pedimos essas provas? Por que nós solicitamos essas provas? Para concluirmos a nossa purificação ou então apressar o nosso progresso. Então, nós solicitamos esse tipo de provação que nos causa sofrimento. Por quê? Porque a gente quer se purificar logo de todo e qualquer mal que nós tenhamos feito para os nossos semelhantes nesta ou em outras vidas, melhor dizendo, em outras vidas. Então, nós queremos nos purificar, mas queremos também acelerar o nosso progresso, porque nós já estamos cansados de reencarnarmos e tornarmos a nossa encarnação completamente inútil para o nosso progresso espiritual. Nós encarnamos, nós esquecemos de tudo, né? Aliás, essa é uma das características da encarnação, de estarmos ocupando um corpo. Nós esquecemos do nosso passado, nós esquecemos quem nós fomos, o que fizemos, inclusive de bom e de ruim. Esquecemos todo o bem que fizemos, assim como esquecemos todo o mal que fizemos aos nossos semelhantes e a nós próprios também, né? Então, ao buscar as origens de nossos males, nós percebemos que muitos são a natural consequência do nosso caráter e da nossa conduta, ou seja, das nossas más escolhas ou do nosso mau proceder. Por exemplo, as doenças, geralmente, as doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda ordem. Excessos de toda ordem. Então, o glutão, ele não pode reclamar que ele está com excesso de peso. Ele vai reclamar de quem que ele está com excesso de peso? Tá? Dele mesmo. Tá? Ele comeu em excesso. Tá? Ele bebeu em excesso. Tem gente que bebe litros e litros de refrigerante por dia. Tem gente que vive comendo, assaltando a geladeira, e aí fica com enorme sobrepeso. Tá? Então, vai culpar a quem por estar com um excesso de peso? A si próprio. E muitas doenças derivam desses excessos de toda sorte que nós cometemos. Né? Muitas doenças do corpo derivam de todos esses excessos. Então, tem causas das nossas aflições, dos nossos problemas, que residem nesta encarnação. Mas também nos dizem os espíritos superiores que tem causas que ou residem em encarnações anteriores, ou então nós solicitamos essas provações. Então agora nós vamos entrar exatamente no ponto, na questão, motivos de resignação. E vamos também analisar o significado do título deste capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurados, então, felizes. Felizes os aflitos. O que é aflição?
Aflição é um profundo sofrimento, é um sentimento de persistente dor, física ou moral, ânsia, agonia, angústia. Então, parece um contrassenso. Como é que alguém pode ser feliz por estar passando por um grande sofrimento, por uma grande agonia, por uma aflição? Os espíritos superiores nos explicam exatamente em todo este capítulo, que é um dos maiores do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E especialmente sob este título, motivos de resignação. Nós temos que ter motivos para nos resignarmos. E quais são esses motivos? É o que veremos logo a seguir. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como início da cura. Essas palavras são profundas, né? Resignação que nos faz compreender o porquê do sofrimento como início da cura. Então, como havíamos dito, se nós estamos sofrendo hoje, é porque nós fizemos sofrer. Nós fizemos alguém sofrer. Então, é justo, natural, que venhamos a sofrer também. Tudo aquilo que nós fazemos aos outros volta para nós. Lei de ação e reação. Tá? Lei de ação e reação, não só aplicada ao mundo da matéria, né? É uma das 3 leis de Newton, tá? Mas também aplicada ao mundo moral. Tá? Lei de ação e reação. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós plantarmos o bem, nós vamos colher o bem. Se nós plantarmos o mal, evidentemente e justo é que colhamos o mal. Então, todo e qualquer sofrimento pelo qual estivermos passando, significa que nesta ou em outras vidas, tá, nós infringimos as leis de Deus. E nós, espíritas, nos dedicamos, no 2º ano do ESG, a estudar detalhadamente, minuciosamente, quais são as leis de Deus, o que são as leis de Deus, o que elas significam e como nós devemos agir para não infringir nenhuma lei de Deus. Senão nós estaremos, né, sujeitos às penalidades da lei de Deus. Assim como, se infringirmos alguma lei humana, estaremos sujeitos às penalidades prevista naquela lei humana. Então, nós espíritas, né, nós temos a exata compreensão do porquê dos nossos sofrimentos. E também nós sabemos que esse sofrimento é o início da nossa cura. Se nós estamos em débito para com as leis divinas, o sofrimento indica que já iniciou-se a nossa cura. Nós já estamos pagando, né, por aquilo que cometemos contrariamente às leis de Deus. E sempre com relação aos nossos irmãos ou a nós próprios. Nós cometemos erros contra os nossos irmãos de caminhada, mas também contra nós próprios. Estas palavras de Jesus também podem ser entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são o pagamento das dívidas de vossas faltas passadas. Então nós estamos nos pagando, nós estamos nos ressarcindo perante as leis de Deus. Isso é bom. É como eu contrair uma dívida
com alguma loja, cada prestação que eu pago é um alívio. É um alívio. Eu paguei mais uma prestação, que bom, né? Só faltam X prestações. Aí eu vou pagando, todos os meses eu pago uma prestação, né, do meu carro, da minha casa, né, do meu computador, né, do meu celular. Né? Tem celulares que a gente compra e paga em quase um número infinito de vezes, né, de tão caros que são. Né? Então, cada prestação que a gente paga é um alívio para nós. Né? O homem de bem se sente aliviado em quitar os seus débitos. Né? Imaginem quando a gente termina de pagar todas aquelas prestações, né? Da casa, do apartamento, do carro, né? Disto ou daquilo. Que alívio! Paguei tudo, não devo mais nada. Né? Agradeço aos meus credores por terem me dado esse crédito. Né? Eu pude usufruir desse crédito. Então, Deus é o nosso grande credor. Né? Ele nos permite que nós paguemos todas as nossas dívidas contraídas perante as leis divinas, leis estabelecidas por Deus de toda a eternidade, leis imutáveis. Não adianta a gente querer modificar as leis de Deus. E não adianta a gente fugir do credor. O credor sempre vai nos encontrar, nesta ou em outras vidas. E a gente sempre vai ter que pagar as nossas dívidas. Tá? E aquele que aceita com resignação, tá? Aquele sofrimento que é o início da sua cura, paga mais depressa as suas dívidas. Essas dores suportadas pacientemente na terra, aqui tem uma grande questão que a gente não se dá conta. Essas dores suportadas pacientemente na terra nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Essa é uma expressão muito comum no Evangelho segundo o Espiritismo, a vida futura. O que é a vida futura? É a vida no plano espiritual. É a vida que nos aguarda depois que nós desencarnarmos. Tá? Então, o sofrimento, as dores suportadas pacientemente, resignadamente aqui na Terra, né, nos poupam séculos de sofrimentos no plano espiritual. E os Espíritos nos dizem mais: deveis estar felizes por Deus reduzir vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Que bom que estamos nos quitando perante a lei de Deus. Né? E que bom que nós tenhamos essa compreensão do todo, da vida como um todo, da vida maior, né? E não apenas desta curta e efêmera encarnação que nós estamos tendo, onde tantos morrem em tão tenra idade, jovens morrendo, crianças morrendo em função da pandemia e outras causas, jovens morrendo também por causa da pandemia, homens maduros em plena vitalidade, homens e mulheres morrendo, adultos, anciãos desencarnando em função de N problemas, mas especialmente em função da pandemia, né, do novo coronavírus, muita gente morrendo pelo mundo afora. Então, o que é a nossa vida? Ela é muito curta, muito efêmera, né? Mas os espíritas, nós espíritas sabemos que se nós morrermos, logo em seguida Deus nos dará nova oportunidade de tomarmos um novo corpo, reencarnarmos em outra família e seguirmos a nossa existência. Porque nós somos espíritos imortais.
Nós somos viajores do universo. O universo nos pertence. Ninguém pode nos matar. Podem matar o nosso corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito é imortal e ele continuará a sua jornada de luz no plano espiritual. E nos reencontraremos com os nossos entes queridos no plano espiritual. Tenhamos a absoluta certeza disso. É o que nos dizem os espíritos superiores. E a nossa fé raciocinada, tá, nos comprova e nos confirma. As coisas só podem ser assim. O Espiritismo é a terceira revelação divina, é a mais pura expressão da verdade. Tenhamos absoluta confiança nisso, queridos irmãos, queridas irmãs. Os Espíritos continuam falando. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia, e a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, dou-te quitação de toda a dívida, e estarás livre. Se não o fizeres, te cobrarei até que me pagues o último centavo. Qual o devedor que não ficaria feliz, mesmo passando por privações, para se libertar de uma grande dívida? Sabendo que pagaria apenas a 100ª parte do que devia, ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Então Deus nos faz, na sua infinita bondade, nos faz pagar apenas 1/100º, 1/1000 da nossa dívida, e já nos dá a dívida por quitada, já nos dá quitação. Tá? E se nós pagarmos, ao invés de pagarmos com dor, com sofrimento, se nós procurarmos quitar as nossas dívidas com amor, fazendo o bem, fazendo a caridade, também é uma forma de nos quitarmos perante a lei. Então, nós temos duas maneiras de quitarmos as nossas dívidas: pela dor ou pelo amor. Né? Todos nós espíritas sabemos disso, que fora da caridade não há salvação. Não tem como nós nos quitarmos perante as leis de Deus se não fizermos o bem. Não tem como evoluirmos espiritualmente se não fizermos o bem, se não fizermos a caridade. As oportunidades estão aí. Todos têm oportunidade de fazer o bem, fazer a caridade. E lá no Livro dos Espíritos, tá? Os Espíritos Superiores nos explicam como fazer o bem, como fazer a caridade sem gastar um tostão. Querem saber como fazer a caridade sem gastar 1 centavo do próprio bolso? Procurem em O Livro dos Espíritos. Este é o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes, porque estão pagando suas dívidas e depois de pagar ficarão livres, livres do débito. Imagina que felicidade eu pagar toda a minha dívida e me livrar do débito. Nós, durante as nossas vidas aqui na Terra, já passamos por isso. Né? Fizemos lá o nosso carnezinho em 24, 36 vezes. Fizemos dívidas em 60 meses, 72 meses. E quando tu paga a última, que felicidade. Então, da mesma forma, isto acontece com as nossas dívidas morais, as dívidas contraídas perante a lei de Deus. Nós nos sentiremos muito felizes quando pagarmos o último débito perante a lei de Deus. Porém, tem um porém, se ao procurar quitá-las de uma maneira, se endividarem de outra, tornam maior o tempo para a sua libertação. Tudo é uma questão de nós nos libertarmos. Tá? Então, não podemos estar pagando uma dívida de um lado e fazer
outra dívida de outro. Tá? Então, devagar com os gastos. Tá? Devagar com os gastos. Não contraia novas dívidas. Pague primeiro aquilo que está devendo. Portanto, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma única falta, qualquer que ela seja, que não arraste consigo sua punição forçada e inevitável. Toda falta carrega consigo a punição, forçada e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será noutra. Entre essas faltas, os espíritos superiores nos dizendo o seguinte, que cada um tenha bem presente em sua mente. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Falta de submissão à vontade de Deus. Se lamentamos as aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo que se deva merecer, se acusamos Deus de injusto, quantas pessoas acusam Deus de injusto? Eu não merecia, Senhor, estar passando por esta grande aflição, por este grande problema. Eu não merecia, é injusto o que tu fazes comigo, ó Deus. Quantas pessoas falam isso, né? Contraímos uma nova dívida que nos faz perder os frutos que a lição dos sofrimentos nos poderia dar. É por isso que recomeçaremos sempre, como se a um credor que nos cobra pagássemos algumas parcelas e ao mesmo tempo contraíssemos novas dívidas. Então, não devemos fazer isso, ficar culpando os outros, ou pior, culpando a Deus pelos nossos problemas, pelas nossas aflições, pelo nosso sofrimento. Se tem alguém culpado pelos nossos sofrimentos, somos nós próprios. Os espíritos nos dizem isso, nos falam sempre. Quando entra no mundo dos espíritos, após a morte, o homem assemelha-se ao operário que comparece no dia do pagamento. Vamos ver, então, duas situações de um operário que comparece no dia do pagamento. A uns, o Senhor dirá: eis o prêmio da tua jornada de trabalho. Fizeste por merecer, está aqui a tua paga, o teu salário, porque tu trabalhaste. A outros, aqueles que se julgaram felizes na terra, viveram ociosamente, e cuja felicidade constituiu-se na satisfação do seu amor próprio e nos gozos terrenos, ou seja, a pessoa veio aqui a turismo na Terra, né? Não tem a mínima ideia do que está fazendo aqui na Terra. Veio para gozar os prazeres que a Terra proporciona. A esses, o Senhor dirá: a ti nada cabe, pois já recebeste teu salário na terra. Vai e recomeça a tua tarefa. Vais ter uma nova encarnação. Faça por merecer o teu pagamento ao final dessa encarnação. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, ele a entende como um ponto, um pontinho apenas no infinito, um grão de areia no mar.
e compreende o quanto é breve a vida terrena, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. É isso que o Espiritismo nos proporciona, esta fé raciocinada, fé inabalável em Deus e na providência divina. Nenhum sofrimento é para sempre. O sofrimento vai passar, e bem depressa. Façamos a nossa parte. Envidemos todos os esforços para sairmos dessa situação. É só isso que Deus nos pede. Trabalhemos em favor da nossa própria purificação e libertação, sem reclamarmos de nada, muito menos de Deus, que é o nosso grande credor. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, sustenta o indivíduo e o encoraja. E, ao invés de se lamentar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo, faz com que o homem modere os seus desejos, se contente com sua posição, sem invejar a dos outros, e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. As dores, nós vamos senti-las, evidentemente, mas vamos senti-las de uma maneira diferente, de uma maneira suave. Vamos experimentá-las, tá? Como uma provação. Deus está nos submetendo àquela provação, ou então estamos expiando faltas de vidas passadas, mas tudo isso vai passar. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Queridos irmãos, queridas irmãs, era esta a mensagem que nós queríamos trazer a todos vocês. Muita força, muita paz, muita luz a todos nós. Que Deus nos proteja de todos os males, proteja a nossa família, proteja todas as famílias terrenas de todos os perigos, de todos os males. Protege, Senhor, e ampara todos os que sofrem, todos aqueles que estão passando por aflições. Que o Senhor da vida possa nos manter aqui na presente encarnação. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Que assim seja.